Trap, trap, trap till the cages fall. The cages fall, the day is new, and everyone is waiting, waiting on you, and you've got time. O mundo enfrenta uma crise ambiental que exige novas formas de gestão de recursos em todos os setores da sociedade, inclusive nas prisões. O sistema prisional, tradicionalmente conhecido por sua superlotação e altos índices de consumo de recursos, também tem um papel a desempenhar na busca por um futuro mais sustentável. Dentro desse contexto, surge a ideia de autossustentabilidade no sistema prisional. A utilização de mão de obra dos detentos para reduzir o impacto ambiental, diminuir os custos e criar um ambiente mais sustentável. Em prisões de Salvador e outras cidades do Brasil, detentos estão sendo inseridos em projetos que visam tornar o presídio mais eficiente e menos dependente de recursos externos. Esse documentário explora os desafios e as oportunidades de implementar essas práticas sustentáveis nos presídios da Bahia, com especial foco na capital de Salvador. Vamos entender como essas iniciativas têm o potencial de transformar não apenas o ambiente físico das prisões, mas também as vidas das pessoas que vivem e trabalham lá dentro. No complexo penitenciário da Mata Escura, em Salvador, a sustentabilidade começa a se tornar uma realidade através dos projetos de autossustentabilidade. Os detentos são remunerados pelo trabalho, contribuindo para produções de bens que beneficiam o próprio complexo e empresas externas. A padaria do complexo, por exemplo, fornece pães tanto para a unidade quanto para padarias externas, enquanto a estofaria e as fábricas de plástico e de concreto também utilizam da mão de obra prisional, gerando renda e capacitação profissional. Porém, mesmo com essas iniciativas em práticas, os desafios para manter essas atividades são significativos. Para discutir essas questões, conversamos com Vinícius Falcão, policial penal, que acompanha de perto a operação dessas atividades e as dificuldades que surgem. Estamos aqui com Vinícius Falcão, policial penal, e gostaríamos primeiramente de agradecê-lo por ter topado participar do nosso documentário, que é sobre a sustentabilidade no sistema penitenciário. A gente gostaria que você, como uma pessoa que tem bastante experiência nessa área, pudesse contar um pouquinho pra gente a sua trajetória e também suas opiniões em relação a essa temática. Bom, não sei que horas esse vídeo vai passar pra turma, então não vou dar nem boa tarde, nem boa noite, nem bom dia. Mas, pra quem não me conhece, eu sou Falcão, sou policial penal de carreira. Tenho 13 anos nessa luta aqui. Tive a oportunidade de passear por várias... Passear, não trabalhar, né? Mas passear porque é uma forma de falar. Mas passei por várias unidades e pude presenciar muita coisa, tanto positiva como negativa. E sobre sustentabilidade, eu acho que é algo muito embrionário ainda no sistema penitenciário, mas é algo que já vem sendo trabalhado para que melhore a cada dia, né? Então a gente ainda não tem muito o que mostrar a respeito disso, mas a gente tem muitas ideias que aos poucos estão sendo colocadas em prática. Quais iniciativas sustentáveis você acha que são as mais fáceis de serem implantadas e em quais áreas? Essa autossustentabilidade no sistema, né? Quando a gente fala disso, a gente coloca muito a questão do preso produzir para o próprio sistema, né? E você não necessitar, muitas vezes, do fornecimento externo. Então, a produção de horta, a produção de alimento, isso é algo que é muito fácil de você implementar. Inclusive, a gente já tem 2 unidades que já fazem isso de uma forma bem avançada, que é Feira de Santana e o Newton Gonçalves, que é em Vitória da Conquista. São 2 unidades prisionais, né? E o que a gente pode explorar muito é no sistema como um todo, né? Por exemplo, até para você levantar um prédio, você
construir algo dentro do sistema, você utiliza a mão de obra do preso. Então é o preso produzindo para o próprio sistema. É como se o preso não está ali de graça, não está ali só comendo e dormindo. Ele também está produzindo para o sistema, né? Eu acho que acho que não tem um ponto específico, né? Acho que como um todo, tendo iniciativa, tendo vontade de se fazer, né, você pode utilizar a mão de obra do preso para qualquer coisa, né? Porque se você for analisar, você tem profissionais excelentes das mais diversas áreas presos, seja por qual motivo for, né? Não cabe a gente analisar isso, mas você pode utilizar essa mão de obra, né? E isso é autossustentabilidade. Com certeza. Eu gostaria que você falasse, né, com base na sua vivência, qual que você acha que é o maior desafio para o sistema prisional em questão da sustentabilidade? Hoje, não só na questão da sustentabilidade, mas na questão no todo, né? Na questão comportamental, questão de ressocialização, e a sustentabilidade entra nisso porque você colocar os presos para produzirem para o próprio sistema é uma forma de ressocialização. O grande problema hoje é a influência das organizações criminosas, porque quando você tem a presença, né, da influência dessas organizações criminosas, você vulnerabiliza muito aquele preso que às vezes está até disposto realmente a se ressocializar, né? Não sei quais termos que a galera gosta de usar, porque tem muita discussão sobre isso, mas aquele cara que quer se consertar de verdade, que quer produzir algo, quer se profissionalizar em algo, para quando ele retornar para a sociedade, ele retornar apto a se reintegrar, né? Então, assim, a presença das organizações criminosas hoje é o maior problema que o sistema prisional enfrenta. E isso não é um problema só da Bahia, é um problema a nível Brasil, né? Gostaríamos novamente de agradecer por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso documentário, de ter dividido as suas experiências, as quais vão enriquecer muito o nosso documentário. Tamo junto, precisando, é só chamar. Eu acho que é importante o policial penal falar pelo sistema prisional. Afinal de contas, quem entende de sistema prisional é o policial penal. Então, eu sempre digo isso. Não julgue, pergunte, mas pergunte para as pessoas certas. A gente tem muito entendedor aí de vários assuntos, muito especialista, mas quem entende é quem está na lida do dia a dia, quem está lá na batalha. E sobre o sistema prisional, a base do sistema prisional é a polícia penal. Então, quer saber sobre o sistema prisional, procura um policial penal. A experiência do Complexo da Mata Escura demonstra que, mesmo diante de dificuldades, é possível criar um ambiente onde os detentos contribuem de forma produtiva e remunerada. Esses projetos não só reduzem os impactos ambientais e os custos operacionais, como também oferecem aos detentos uma chance de adquirir novas habilidades, preparando-se para uma vida após encarceramento. A inclusão de cursos profissionalizantes, como o de marcenaria, no sistema prisional é uma prática valiosa que fornece a ideia de autossustentabilidade e ressocialização dos detentos. Durante uma visita técnica realizada no dia 5 de setembro de 2024, foram apresentados aos alunos os materiais destinados ao curso de marcenaria. Essa iniciativa complementa os projetos de trabalho já em prática, como as fábricas e a padaria, oferecendo aos detentos habilidades que poderão ser utilizadas dentro e fora do ambiente prisional. As atividades sustentáveis dentro do sistema prisional, como aquelas desenvolvidas no Complexo da Mata Escura, não só contribuem para a autossustentabilidade dos presídios, como também desempenham um papel crucial na ressocialização. Participando dessas atividades, os detentos adquirem novas habilidades, responsabilidade e uma nova chance real de reintegração à sociedade. Para entender melhor os impactos dessas práticas e os desafios enfrentados na sua implementação, conversamos com Sheila, assistente social atuante no sistema prisional, que acompanha de perto os efeitos dessas atividades na vida dos detentos. Boa noite, agradecemos por aceitar o convite para essa entrevista. Estamos produzindo um documentário sobre sustentabilidade no sistema prisional e gostaríamos de saber sua opinião sobre esse tema de acordo com suas
experiências e vivências. Para começar, você poderia começar se apresentando e falando para a gente, né, um pouco da sua experiência. Meu nome é Sheila, eu sou assistente social, tenho uma experiência dentro do sistema penitenciário daqui de Salvador, né, além de Brito, que é presídio de segurança máxima, Lafayette Coutinho, que é de semiaberto, e o sistema penitenciário ele é precário, onde as superlotações acarretam em uma criminalidade cada vez maior entre os detentos. Então, o desenvolvimento sustentável que é proposto, ele fica difícil de ser executado diante de tanta precariedade que o Estado fornece. Entendi. Vamos dar início às primeiras perguntas da entrevista. Existem barreiras institucionais ou culturais dentro do sistema prisional que dificultam a adoção de atividades sustentáveis? Sim, principalmente institucionais. Porque tudo que depende das políticas públicas é precário. Então, as superlotações, a criminalidade, as baixas condições, os presídios superlotados dificultam um trabalho sustentável para poder desenvolver em um presídio que não tem recurso para essa atividade. Então, a institucionalidade, ela tem esse peso maior do que cultural, porque se a gente tivesse um trabalho sustentável, as barreiras culturais, elas iriam ser diminuídas gradativamente. Mas se o Estado não dá esse recurso, ficam os dois impactados. Entendi. No caso, como as atividades sustentáveis podem contribuir para melhorar a infraestrutura prisional e o bem-estar dos detentos? Uma delas é a reciclagem. No que a gente ensina o detento a trabalhar com lixo, ele está criando um meio ambiente mais saudável. Entendi. Aí, no caso, como as atividades sustentáveis podem contribuir para melhorar a infraestrutura prisional e o bem-estar dos detentos? A reciclagem seria um trabalho lucrativo, pode-se dizer, né? Que dá a sustentabilidade, recursos ao presidiário dentro dos presídios. Porque quando ele aprende a desenvolver uma atividade com lixo, você sabe que o lixo ele pode se desenvolver em várias outras, criar cadeira, material. Tem os até que criam baianas. Então, aquilo ali, ele pode vender dentro do presídio para as pessoas fora, inclusive dentro do Lafayette Coutinho, por se tratar de uma penitenciária semi-aberta. Então, ele tem essa função. O sabão ecológico, que pode ser usado dentro do presídio para tratar um ambiente mais limpo, menos insalubre. Então, seria uma prática também sustentável. Diante disso, você percebe que a participação em atividades sustentáveis tem impacto no comportamento ou na mentalidade dos detentos em relação à sociedade e ao meio ambiente? Sim, tem impactos. Porque no Brasil, o sistema carcerário ele é muito precário. Então, no momento que a gente priva o detento da sua liberdade, temos que oferecer a ele condições para se manter dentro do presídio. Ele está privado, ele foi condenado da liberdade. Isso não inclui a educação, a saúde, a alimentação. Isso não inclui. Então, o sistema penitenciário ele precisa dar meio de sustentabilidade para o presidiário, uma cela digna, né? Um ambiente menos insalubre. Quando a gente não oferece tudo isso, além da sua liberdade ser privada, há outros impactos. Então, o psicológico, que era para inteirar o detento quando ele cumprisse sua pena na sociedade, fosse reduzido, não, ele vai ser reintegrado à sociedade igual ou, né, com um impacto muito maior do que ele entrou. Então, tem sim os impactos e aí é tudo causado pela instituição, institucionalizado pelo Estado. E pegando isso que você falou, existe algum exemplo bem sucedido de iniciativas sustentáveis em prisões que poderiam ser reaplicadas em outros contextos? O sistema carcerário do Rio Grande do Sul desenvolveu um projeto sustentável que foi prestigiado pelo governo do Rio Grande do Sul. Ele desenvolveu uma prática com o lixo reciclável
desenvolveu uma atividade com os detentos. O serviço social fez um trabalho de primeiro emprego para aqueles que não tinham um primeiro emprego, e aqueles que já trabalharam alguma vez, teve um curso profissionalizante para quando ele fosse reintegrado à sociedade, ele ter como se manter fora do presídio. Então essas práticas foram desenvolvidas dentro do presídio, ao ponto que os detentos aceitaram, participaram e colocaram em prática. Então o Rio Grande do Sul está de parabéns nessa questão da ressocialização e do desenvolvimento sustentável. Que ótimo! Eu não conhecia sobre esse caso. Muito interessante sua colocação. Para finalizar, me diga qual o papel da assistência social na sensibilização e mobilização das equipes e detentos para abraçar essas iniciativas sustentáveis. O assistente social ele ajuda a diminuir as mazelas causadas pelo sistema penitenciário. O detento ele foi privado da sua liberdade e não dos outros direitos. Então, os outros direitos eles têm que ser garantidos dentro do sistema penitenciário, que é o direito à saúde, à educação, ao aprendizado, à ressocialização, à sustentabilidade. Com isso, a gente tem que verificar a questão das superlotações, a criminalidade dentro do presídio, a convivência entre penitenciário e carcereiro. Tudo isso faz parte das atribuições do serviço social. Além dessas atribuições, também fica sobre o poder do serviço social a questão dos direitos, auxílio, reclusão, a verificar como é que estão os familiares dos presidiários fora do presídio e dentre outras funções que envolvem o sistema penitenciário. Entendi. Muito obrigada pelas suas colocações, por falar um pouco sobre a sua experiência, nos explicar um pouco, né, porque esse assunto é realmente muito importante e as pessoas não dão muito, o devido valor a esse assunto, né? Então é isso, agradecemos, uma boa noite. Como ressaltado por Sheila, as atividades sustentáveis no sistema prisional têm o potencial de transformar a vida dos detentos, oferecendo uma nova perspectiva e habilidades para um futuro. Porém, sem um apoio adequado do Estado, esses projetos ficam limitados em sua capacidade de crescer e gerar impacto. A sustentabilidade e a ressocialização precisam caminhar juntas, mas para isso, o investimento em programas prisionais é fundamental. As implementações de atividades sustentáveis no sistema prisional são fundamentais por diversas razões. Primeiramente, elas desempenham um papel crucial na ressocialização dos detentos, proporcionando-lhes a oportunidade de aprender habilidades práticas que serão valiosas no mercado de trabalho após a reintegração social. Ao adquirir essas competências, aumentam suas chances de sucesso fora da prisão e, consequentemente, ajudam a reduzir as taxas de reincidência. Em segundo lugar, essas iniciativas contribuem para a redução do impacto ambiental. Práticas como coleta seletiva e hortas comunitárias transformam os presídios em exemplo de gestão ambiental responsável, ajudando a diminuir a pegada ecológica do sistema prisional. Além disso, a produção de bens dentro do próprio presídio, como pães, móveis e blocos de concreto, gera receita que pode ser reinvestida na manutenção das unidades e na melhoria das condições de vida dos detentos. Isso promove a autossustentabilidade do presídio e reduz a dependência de recursos externos. Outro ponto importante é a promoção de um ambiente de trabalho positivo. Ao se sentirem valorizados e produtivos, os detentos experimentam um aumento na dignidade e no propósito, fundamentais para a sua saúde mental e emocional. As atividades sustentáveis também incentivam a conscientização e a educação ambiental, promovendo uma mudança de mentalidade entre os detentos. Essa nova perspectiva pode ter efeitos duradouros, incentivando comportamentos positivos que se estendem além das paredes da prisão. Por fim, essas iniciativas ajudam a fortalecer as relações comunitárias. Ao produzir bens para a comunidade externa, os presídios criam um relacionamento mais saudável com a sociedade, contribuindo para a desmitificação de preconceitos e promovendo uma visão mais positiva sobre a reintegração dos ex-detentos.
Em resumo, as práticas sustentáveis no sistema prisional não apenas beneficiam os detentos, mas também têm um impacto positivo na sociedade como um todo, representando um passo importante em direção a um sistema prisional mais justo, humano e sustentável.